né? Eu vejo o Tutóia num patamar de desenvolvimento muito alto, né, em relação à questão da vontade, mas não é um desenvolvimento muito pelos nativos, muito pelo empresário que está lá. Eu fico comparando que lá há dois supermercados hoje em dia que são, assim, que aqui nós não temos um igual, mas e você entra na cidade, você parece uma cidade de próximo a uma capital, a uma metrópole, assim, e vocês têm algo que, poxa, vocês são uma cidade praieira, mas tu anda na praia, tu não vê absolutamente nada que ofereça para que o turista fique na Tá. cidade. E aí, assim, sei lá, parece que ninguém consegue ver que ali tem um potencial Sim. gigantesco, cara. Que não é só arpoador, que não é só dentro da cidade, você consegue manter o turista, mas é o que você não vê, né? Te digo o que é isso. Eu volto a repetir, os nossos gestores são despreparados. Eles não têm capacidade para gerir aquele município, essa é a única verdade. Se não, vejamos, Orlando. Nós temos uma cidade que ela foi descoberta por turismo de 2000 e... Então, o turismo aqueceu de 2016 para cá, são 10 anos. Em 10 anos, qual foi a obra impactante que aconteceu em Tutóia voltada para o turismo? E eu lhe digo, as pousadas de empresários com fins privados que vieram e se instalaram. O setor público mesmo não investiu R$ 1 para desenvolver uma política econômica de turismo. Você sabe por quê? Porque os gestores que estavam e o que está, eles não têm capacidade de gerir um município, criar um projeto de desenvolvimento da classe turística, para poder fomentar emprego na área, para poder fazer essa economia girar. Então, é toda uma máquina. E quem entender que isso é uma máquina econômica, ele consegue transformar a cidade com alguns pilares econômicos da cidade: a agricultura, a pesca, o turismo e o comércio. Que Tutóia já é muito forte Que o tudo é comércio, muito né? forte. Então entenda bem, tudo que se consome do Ceará, Sim. da Bahia, de Sergipe. As pousadas que eles estão, toda a hortifruti que consome, o dinheiro vai para outro estado. Sai do Maranhão, sai para outro estado. Mas nós, apesar de sermos uma cidade olhada como praieira, 60% é rural. Tu precisa desenvolver a economia. Sim. Então, para tu desenvolver a economia, tu tem que olhar os pilares que tem a Sim. tua cidade. Sim. E nós temos 4 pilares para desenvolver. Não se começa de Não cima, se né? começa de cima, se começa de baixo. Tu começa gerando renda na casa de quem está aqui na base. Essa renda ela vai para supermercado, ela vai para loja, ela vai para o comércio, ela vai para a pousada. E aí tu fez a máquina girar. Aí tu gerou emprego. Sim. Tu aqueceu o mercado. Aí o empresário que tinha só a pousada, chega outros empresários ao redor e eles vão forçar máquinas como o governo do estado, como o governo federal, a investir naquela beira de praia ali que precisa de uma litorânea. Sim. Né? Que precisa de uma litorânea. A litorânea vai trazer outros empresários do ramo da alimentação, do ramo da bebida, do ramo não sei o quê. E tudo isso vai fazer a máquina econômica girar. Porque tu vai gerar muito emprego. Sim. E esse emprego gera salário direto. O salário direto vai gerar recursos indiretos, salário indireto. E tu fez a máquina girar, e tu fez a cidade crescer. Sim. As pessoas vão parar de estar dependentes de um contrato. Dentro da prefeitura, um contrato, diga-se de passagem, um contrato miserável de um salário mínimo. Que é o que acontece muito aqui, né? Aqui em Barreirinhas, digamos que hoje Barreirinhas, a necessidade da prefeitura é mais pela questão administrativa da cidade que propriamente pela questão do emprego, né? Porque assim, a cidade em si ela se automovimenta, ela se auto faz girar o dinheiro. Sim. Se não tivesse uma prefeitura, eu acredito que a cidade continuaria, né? E aí assim, tu tá falando sobre a questão das bases, que tu tem que ter os pilares é uma coisa muito interessante que a gente não consegue discutir essa questão. O investidor ele não vem para uma cidade, um exemplo, Tutóia, porque assim, ele não há ali recursos que ele possa baratear a mão de obra dele, no sentido, um exemplo, nós trazemos uma frutaria para Tutóia. Em vez do cara pegar de fora as hortaliças, alguma coisa, que é um custo altíssimo, com caminhão, com vinda, com manutenção, ele poderia pegar do próprio Orlando, município, né? vou te falar como, Mas aí o município não tem vou te essa. falar como técnico agrícola que sou. Uhum. Ah,
a gente tem algumas formaçãozinhas. Uma delas é técnico agrícola. Tu tá uma cidade banhada por alguns rios. Uma cidade de muito solo. Embora as pessoas falem que a gente tem solo infértil por ser uma cidade de praia, isso é uma utopia. Sim. O solo é como qualquer outra coisa. Se bem cuidado, vai produzir. Eu entreguei ao Romildo, quando a gente elegeu o Romildo prefeito, eu entreguei uma minuta. Como também discuti essa minuta com o ex-prefeito de Iringa. Construir em Tutóia polos agrícolas para produção em alta escala. Sim. Que é um pensamento que eu acho que produção em alta escala. Todo mundo deveria ter. A partir do momento, a prefeitura entrava como parceira, e aí tu tem possibilidade de construir empresa público-privada. Sim. Tá? E a prefeitura entraria como parceira para dar assistência técnica e fazer alguns investimentos iniciais. Sim. Entregar a vara e... Só para o cara pescar. Só para o cara pescar. Ensinar a pescar. Tá? E essa produção seria toda ela coordenada por essa empresa público-privada. Ia vender isso, Orlando, para fora do Brasil. Porque o Itaqui está bem aqui. Para tu fazer a escoação é muito simples. São 300 quilômetros para a escoação. Sim. Tu vai abastecer o comércio local, tu vai baratear o preço do produto no comércio local e tu vai exportar. Sim. E tu tá falando de uma coisa de grande escala que é interessante, porque assim, eu acho maravilhoso, sensacional a agricultura familiar. Eu acho que é perfeito. Mas eu acho que está na hora da gente não pensar só na agricultura familiar. Porque assim, é essencial, é muito importante, mas se a gente não começar a pensar como um modelo maior da gente desenvolver o Estado, e sempre começando pelos municípios, a gente vai ficar nessa direto. Deixa eu te trazer um dado aqui. Quando a gente fala de agricultura familiar, muitas vezes ela é confundida. Né? Confundida. O que é agricultura familiar? A agricultura familiar não é aquele modelo de miséria, não. É que as pessoas confundem a coisa. Por que nós temos um modelo de miséria no Maranhão? Porque os investimentos sempre foram utópicos. Sim. A verdade é que os políticos do Maranhão, eles nunca construíram um modelo para tirar a agricultura da subsistência. Sim, exatamente. Manter o agricultor nas cidades mais longínquas do Maranhão na subsistência, como é a nossa região aqui, de Chapadinha para cá. Eu não vou falar para lá, mas de Chapadinha a Tutóia, de Barreirinha a Tutóia, o nosso agricultor vive na subsistência. E a máquina pública estadual e nem os municípios dessa região construiu um programa de desenvolvimento da agricultura local. Então, o nosso agricultor familiar é visto como um agricultor miserável. Mas se nós tivéssemos um programa, um projeto de produção, ele seria exatamente alocado quem? Esse agricultor que é dito agricultor familiar. Ele ia passar de ser o agricultor de subsistência, ia passar a ser o agricultor que ia ter renda todo mês na sua casa. Renda. Não salário base miserável como é o salário mínimo. Sim. Eu estava vendo domingo passado, esse domingo agora, que eu sempre levanto cedo para ver o Globo Rural, né? É uma prática minha desde meus 10 anos. E eu estava vendo uma cidade, que eu não me recordo agora o nome, que eles plantavam um certo tipo de coisa e ali não estava dando mais. E de repente o governo partiu para cima daquela cidade e começou a incentivar a plantar maracujá. Por isso está falando que não há terreno infértil. Há uma rotação de cultura. E aí um dos depoimentos da senhora, ela disse, eu mudei a minha vida a partir desse investimento em grande escala. Porque como tu está falando, na minha pergunta talvez faltava esse dado. Se fosse mais investido, eu vejo que os caras que fazem agricultura familiar, uma dificuldade imensa para receber um recurso da prefeitura, um incentivo maior. Falta, como ele falou, falta prioridade nesse quesito, cara. E aí a gente fica exportando do Ceará, enriquecendo outros estados, e a gente fica, meu Deus, mas nós temos um estado, aqui mesmo em Barreirinhas, a gente tem milhares e milhares de hectares inativas sem produção. Exatamente pela falta de política pública. Exato, aí tu vai para o Ceará, cidades totalmente acidentadas, sim, cidades que não tem um solo interessante, os caras são... Eles conseguem produzir porque eles tiveram a mão do Estado, sim, lá na época do Ciro, diga-se de passagem, sim,
tiveram um projeto de desenvolvimento do estado deles. Sim. Os caras chegaram, botaram o mapa e falaram, é isso que nós vamos fazer. Exato. O nosso estado vai sair disso para isso em tantos anos. A mesma coisa é a nossa tutóia, a barreirinha de vocês. Na hora que tiver um prefeito que tenha conhecimento para fazer a economia girar, desenvolvendo os pilares econômicos, isso serve para tutóia, serve para barreirinha, serve para o Paulo Neto, nós vamos ver a vida do povo melhorar. Sim. Nós vamos ver a cidade se desenvolver. Vai ser um paraíso? Não. Apenas nós teremos pessoas vivendo melhor, com qualidade de vida, com poder econômico e aquisitivo maior do que o que se tem hoje. Tá? É isso que nós vamos ver. Mas precisa eleger para além do político. Tem que eleger o político gestor.